para quem não me conhece, meu nome é Ana Carla, sou professora de matemática. Vamos dar continuidade às aulas do segundo ano do ensino médio. O assunto que a gente está trabalhando é o assunto de matrizes, tá? Na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre igualdade, adição, subtração e multiplicação por um número real. Trabalhando a igualdade, o que eu trabalho como igualdade de matrizes? Duas matrizes de mesma ordem são iguais quando os elementos correspondentes forem iguais. Então, primeiro passo, para matriz ser igual, elas têm que ter a mesma ordem, tá? Fixem isso. Então, para elas serem iguais, elas têm que ter a mesma ordem, tem que ser do mesmo tipo. Nesse caso aqui, ó, nós temos um exemplo. Qual é a ordem dessa? Ó? Nós temos duas linhas e três colunas. Então, ela é do tipo 2 por 3. Duas linhas, três colunas. Essa daqui também, ó, é do tipo 2 por 3. Então, a ordem já é a mesma. Agora, eu vou trabalhar para ver se os elementos correspondentes também são iguais. São os mesmos. Então, aqui, ó, o primeiro elemento que ocupa a primeira posição, a primeira linha e a primeira coluna, é o 3, ó. É igual? Sim. Vamos para o próximo, ó. Segundo elemento é o 5. 5, então é igual, mesma correspondência, mesma posição na planilha, né, na tabela. E aqui nós temos o 7, ó. É igual a A mais 3. E aí eu posso descobrir o valor de A. A mais 3 é igual a 7. Então, para ser igual a matriz, né, para ter uma igualdade entre essas matrizes, então nós temos que o A é igual a 7 menos 3, que o A tem que ser igual a 4. Continuando, ó, nós temos que aqui, ó, quem ocupa a segunda linha e a primeira coluna é o 4. Tem que ser igual ao B aqui, ó, então o B tem que ser igual a 4. Nós temos que o 7, ó, é igual a 7 e que o 8 é igual a 8. Então, para essas matrizes serem iguais, o A tem que ser 4 e o B tem que ser 4. Então, é um exemplo de igualdade. A ordem tem que ser a mesma, tá? E os elementos correspondentes, ou seja, o que ocupa a mesma posição, tem que ser também iguais, ok? Então, essa é a igualdade de matriz. A multiplicação de uma matriz por um número real. Né? Nós usamos aqui uma espécie de distributividade, tá? Então, prestem atenção que é bem simples. É só você multiplicar o número pelos elementos da matriz. Aqui nós temos a matriz A. Ela é do tipo, ó, 1, 2, 3 linhas. 3 por 2. 3 linhas e 2 colunas. Então, para multiplicar o elemento número real aqui, que eu botei o número real 2, poderia ser qualquer número. Poderia ser menos 1, 1 sobre 2, né? Poderia ser raiz. É um número real. Multiplicado por A, vai dar igual a que matriz? Ó? Então, ó, 2, que é o número, vezes 2, aplicando a distributiva, 4. 2 vezes 7, 14. 2 vezes menos 8, menos 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. Então, a multiplicação de um número real por uma matriz, basta você multiplicar esse número real por todos os elementos da matriz. Bem simples também, ok? Continuando, nossa aula de hoje. Nós temos um pouquinho sobre adição e subtração. Eu coloquei as duas juntas, porque quando você faz uma, obviamente você está fazendo a outra. A subtração é uma espécie de adição, né? Vocês aprenderam isso lá no fundamental, na verdade, né? Nós temos que somamos ou subtraímos os elementos correspondentes das matrizes. Então, é o mesmo processo que a gente faz com números, aqui a gente vai fazer com matriz. E aqui o que a gente vai fazer é observar os elementos correspondentes.
Então, eu coloquei aqui dois exemplos, né, a letra A e a letra B, para que a gente possa, para que fique mais claro o que é a adição e o que é a subtração de matriz. Primeiro, para somar ou subtrair matrizes, as matrizes também têm que ser do mesmo tipo. Tá? Elas têm que ser de mesma ordem. Aqui nós temos A e B, são de mesma ordem. Então, primeira observação é essa. Para existir igualdade, nós temos que ser da mesma ordem. Para somar ou subtrair, também tem que ser da mesma ordem. Então, vamos somar. Na letra A aqui, ó. Quem é A mais B? Quem é a matriz A mais a matriz B? A matriz A é 0, 5, menos 1 e 2. Mais a matriz B, que é 3, 4, menos 7, menos 3. O que você vai fazer é somar os elementos correspondentes, ó. Primeiro elemento com o primeiro elemento, ó. 0 com 3, 3. 5 mais 4, 8. Não, desculpa. 5 mais 4, eu estava olhando para o outro número lá, menos 8. 5 mais 4, 9. Menos 1 com menos 7, menos 8. 2 com menos 3, menos 1. Então, é como se você estivesse somando números, né, fora de matrizes, ok? Então, basta somar elemento com elemento correspondente. E aí, ó, observem que se eu tenho a matriz 2 por 2 somando com a matriz 2 por 2, a matriz que resulta também é da mesma ordem, 2 por 2. Vou fazer agora a subtração, ó. A menos B. Então, a matriz A, 0, 5, menos 1 e 2, menos a matriz B. 3, menos 7, 4, 4 e menos 3. Então, como é que eu faço para fazer a subtração dessas matrizes? Então, para subtrair, basta fazer o jogo do sinal, assim como você fazia lá no fundamental, no ensino anterior, né? Primeiro ano, até o primeiro ano vocês viram, até no segundo ano a gente já viu, tá? Trabalhos como esse, questões como essas de operacionamentos entre números reais, positivos e negativos. Ó. Operacionando, 0 menos 3, fica menos 3. 5 menos 4, fica 1. Menos 1 menos 7. Então, fazendo o jogo do sinal, fica menos 1 mais 7, dá 6. 2 menos 3, 2 mais 3, 5. Tá? Então, faz aí o jogo dos sinais. Observa também que a matriz que resulta também é de mesma ordem. Tá? Então, a adição e subtração é isso. Quem quiser fazer o jogo dos sinais antes e trabalhar com uma adição também pode. Aqui nesse caso, ó, se eu quisesse fazer isso, ó, colocaria a matriz A, 0, 5, menos 1 e 2, mais, e aí mudaria todo o sinal, né? Como você também já observou alguns professores fazendo em aulas anteriores, ao menos trabalhando aí com a matriz oposta, tá? Então, também você pode fazer isso antes, vai dar a mesma resposta, ó. 0 mais menos 3, 5 menos 4, menos 1 com 7, 2 com 3, 5. Então, a subtração, como eu falei para vocês, é uma espécie de adição, né? Uma adição camuflada. Então, você pode estar fazendo dessa maneira aqui, ó. Ok? Então, nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.